meu nome é Neiva Balistreri, sou natural de Caipi, Santa Catarina. Eu nasci lá e residi lá durante 50 anos, depois que nós nos mudamos para Foz. E tenho 3 filhos, 5 netos e mais um neto a caminho, que vamos saber hoje à noite, se é menino ou menina. Parabéns! Obrigada. Então eu sou filha de italianos, a minha família também morava em Caipi, Santa Catarina. Tenho 6 irmãos, meus pais são falecidos já, então eu residi lá durante 50 anos. Naquela época, imagina que eu sou casada já há 41 anos, naquela época não tinha muita perspectiva assim do que o que eu vou ser, né? O que eu vou fazer, né? Até porque, né, eu tinha uma missão, que a minha missão eu descobri fazendo a teoria sistêmica na formação de casal e família. Eu consegui entender qual era a minha missão, né? A minha missão de cuidadora. Isso, o que significa, né? Lá naquela época, quando eu nasci, né, 61 anos atrás, ser a cuidadora, cuidar da casa, da família, né, do marido e dos filhos. Então, meu marido sempre foi o provedor e eu a dona de casa. Então, me casei com 21 anos, fui cuidar da casa, do marido e dos filhos. Então, meu marido trabalhava, eu cuidava da família e viajava com ele também, né? Porque a profissão do meu marido, ele sempre vai para lugares onde tem a safra, né, para trabalhar. E eu ia com ele ajudar, né, fazer comida para os funcionários, enfim. Então, sempre foi dessa forma a nossa vida, até mais ou menos, eu acho que eu devia ter uns 39 anos, 40. Depois que os filhos já crescidos, pensei, eu acho que agora eu poderia fazer algo mais. Né? Então, ir em busca do meu sonho, que era fazer a faculdade. Então, eu pensava, o que será que eu vou fazer? Então, eu sempre tive pavor da matemática. Então, assim, até quando jovem, adolescente também, não tinha aquela perspectiva de estudo, até porque morando sem condições, né? Morando numa cidade pequena, para estudar tinha que sair. Então, parece assim que eu já me preparei, né? Já fui preparada dentro da minha família, né, para casar e cuidar da família. Né? Então, diferente do que os jovens hoje que já nascem, né, com aquela expectativa de crescimento, enfim, de estudo e da profissão. Então, a mulher daquela época, pelo menos na minha situação, era dessa forma. Mas aí eu comecei a perceber assim, que eu poderia buscar algo mais. Sempre gostei de estudar, sempre gostei. E daí surgiu lá em Frederico, que é 50 quilômetros longe da minha cidade, surgiu a primeira turma de psicologia. E a Manuela foi que me incentivou. Né? Eu queria muito fazer e a Manuela, vai mãe, vai. Nossa, mas eu pensei 20 anos longe da sala de aula, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ela disse, mãe, vai que tu consegue, tu gosta de estudar. E ela disse, vai que eu vou contigo fazer vestibular. Ela estava ainda no ensino médio, não tinha se formado ainda no ensino médio, e ela foi também fazer um vestibular junto comigo. Aí fui lá e passei. Aí começou aquela luta, assim, a luta comigo mesma e aquela luta também, porque como eu te falei, né? Então, tu se casa, né, com um objetivo. A pessoa que se casa contigo, né, tem a mesma expectativa, né? Então vai ser dessa forma. E aí você precisa transformar esse pensamento, né? Então eu tinha que mudar isso em mim e mudar isso no meu marido também. Mas conseguimos, graças a Deus, né? Eu fiz a faculdade, eu estudava durante o dia, a minha faculdade era integral, eu ia de manhã para Frederico e voltava à noite. Aí depois de um período eu comecei a levar meu filho, quando eu comecei a faculdade ele tinha 11 anos, aí depois ele começou a estudar na mesma universidade que eu, daí eu levava ele comigo e à noite a gente voltava para casa e assim foi. Foi uma luta, foi difícil. Foi difícil porque às vezes eu ficava lá de meio-dia e chorava, às vezes eu chorava, o que eu tô fazendo aqui, né? Que eu não tô em casa, fazendo almoço pro meu marido, como assim, como é que pode, né? Mas consegui, né, enfrentei essas dificuldades todas, que são dificuldades mais emocionais mesmo, né? E dei conta disso, né? Tirei o primeiro lugar da turma, ganhei uma pós, tirei o primeiro lugar e fiz a faculdade. E daí logo depois surgiu a oportunidade de eu fazer a formação em terapia sistêmica, né? Então era em Chapecó.
E aí eu fui, logo eu comecei, depois que eu me formei, daí foi 3 anos nessa formação em terapia de casal e família. E durante essa formação também já surgiu a oportunidade de fazer a formação em sexualidade, né? Porque a nossa professora de sistêmica então trouxe a Cristina Werner do Rio de Janeiro, né, para Passo Fundo, porque eu comecei em Chapecó, depois foi para Passo Fundo, né? Então ela trouxe a Cristina para fazer umas palestras para nós de sexualidade e nós resolvemos formar uma turma em Passo Fundo para fazer a formação em sistêmica. Daí a doutora Cristina ia para Passo Fundo, né? E a gente ficava sempre 3 dias, né, para fazer a formação, e foi mais 3 anos então dessa forma. E nesse período, enquanto eu estava fazendo essa formação, nós nos mudamos para Foz e eu ainda estava fazendo essa formação em sexualidade. Daí no final de semana que eu tinha a pós, eu saía, pegava o carro, né, de manhã cedo, ia para Passo Fundo, por dentro da Argentina, né, parava em Caibi porque é caminho, né, na minha cidade, parava lá para almoçar com a minha sogra, e ia para lá, ficava os 3 dias e depois voltava. E assim foi, daí me formei e também não parei mais, né? Depois disso, que eu voltei então para a sala de aula, aí eu continuei sempre uma formação atrás da outra. Eu acho que o maior desafio foi justamente conciliar essa questão da mulher do lar, dona de casa, né, de cuidar da casa do marido e dos filhos, para a mulher, né, como uma profissão, para a mulher empreendedora. Então, conciliar isso, justamente pelas questões emocionais que eram muito fortes e que batiam, né, que eu me cobrava muito a esse respeito. Por quê? Porque quando, o meu marido sempre fala, né, quando tu começa uma coisa, né, parece que nada mais existe. Então eu sou assim, se eu começo algo, eu me dedico muito naquilo. Então eu tive que aprender a dividir, né, né, ou ser a mulher profissional, e é uma questão assim de papéis, né? Então como poder desempenhar bem todos os papéis, porque daí eu tenho que desempenhar bem todos eles, né, para ficar bem comigo mesmo. E aí o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de profissional, o papel de avó, então é uma mistura, né, que você precisa dar conta. E isso causa muito sofrimento também. Pensar em realização, assim, acho que é um termo bem amplo, porque eu acho que eu me realizo todos os dias. Eu me realizo a cada curso que eu consigo finalizar, a cada formação. Eu me realizo, às vezes, até em poder dizer, não, isso aqui não é para mim, eu não posso fazer. Então eu aprendi até a me sentir bem fazendo isso, né? Porque também faz parte, né? Tu não pode fazer tudo o que tu tem vontade, né? Eu me realizo toda vez que eu abro a porta para receber meus filhos, meus netos. Eu acho que isso é a parte mais importante da minha vida, né? Me realizo toda vez que eu tomo meu chimarrão com meu marido de manhã, antes de cada um sair para o seu trabalho. Enfim, eu acho que a realização ela não finaliza, né? Então é algo que acontece todos os dias, em todos os momentos. 5 anos atrás, eu acho que a gente estava no início da clínica, aqui da palestra, né? Porque nós abrimos a clínica aqui faz 7 anos, e é bem aquele período que a gente não sabe se vai dar certo, o medo, né? Se vai funcionar ou não, será que eu vou ter que desistir, enfim. E hoje eu olho para trás e eu poderia dizer para mim mesma, foi importante ter persistido, né? Então eu diria isso para mim e diria isso para a Manuela também. Foi importante a gente ter insistido, a gente ter lutado para que desse certo, e poderia também dizer que eu poderia ter me cobrado menos. Eu acho que eu sofreria menos e o resultado seria o mesmo e às vezes até melhor, né? Mas eu acho que tudo valeu a pena. Eu me considero uma pessoa privilegiada e eu olho assim com grande admiração. Como tem pessoas que me admiram, eu também tenho pessoas que eu admiro, e eu busco lá atrás, né, aquelas mulheres que lutaram muito mais do que eu lutei, né, para que hoje nós pudéssemos estar nesse lugar, né? Então pensando assim, até onde que isso tudo começou, lá em 1908, né, com aquelas mulheres, 15 mil mulheres em Nova York que saíram para as ruas para reivindicar
melhores condições de trabalho, melhores salários, o direito ao voto, enfim, tudo começou lá atrás, né? As russas, em 2017, que durante uma guerra saíram às ruas, né? Fizeram uma greve reivindicando esses mesmos direitos. Inclusive, o dia 8 de março, né, o Dia da Mulher, é em homenagem a essas mulheres, né, que lutaram lá atrás para nos proporcionar melhores condições hoje, apesar, né, que a gente sabe que tem muita coisa para ser conquistada ainda. Né? Então, as mulheres ainda não têm essa mesma valorização, né, que seria necessário para que houvesse mais, né, igualdade, equidade, enfim, mas foi através delas. Então, eu sei que eu posso influenciar pessoas, né, tiveram muitas pessoas que me influenciaram e assim é que as coisas acontecem. Né? E não podemos deixar, né, de lutar por aquelas que ainda não conseguiriam o seu espaço. Eu sou aquela mulher simples, do dia a dia, que gosto muito de ficar em casa, eu adoro minha casa, eu adoro ficar por casa, eu adoro, como eu te falei antes, tomar meu chimarrão com meu marido, assistir um filme no final de semana, às vezes sair para almoçar, mas não sou muito de sair não, eu sou mais caseira, esperar meus netos chegarem, esperar meus filhos chegarem, enfim, eu e meu marido moramos sozinhos, mas a casa está sempre aberta esperando a família chegar. Então eu sou assim, gosto da casa cheia, a família reunida. Agora, por exemplo, em março tem a festa de aniversário de 3 das minhas netas que vão comemorar juntos. Então estou ansiosa esperando toda a família chegar. Né? Então vem a família do meu marido que vem lá de Santa Catarina, tem a minha família que vem de Primavera do Leste. Eu gosto disso, eu gosto da casa cheia, a família chegando. O calor humano, a bagunça. Olha, Tainara, eu acho que esse aprendizado, eu acho que surgiu da minha profissão, né, da psicologia, que é o autoconhecimento, né, o quanto a gente batalha, o quanto a gente luta e o quanto a gente sofre até a gente se descobrir, até a gente se entender qual é a nossa missão aqui na Terra, entender qual é a missão que nós recebemos lá dentro da nossa família, entender quais foram as marcas que nós recebemos, né, da nossa família, a forma como nós nos constituímos. E entendendo isso tudo, a gente consegue selecionar, né? A gente consegue, por exemplo, você tem um objetivo na vida, né? Você tem um sonho, né? Você quer atingir e alcançar esse sonho, né? Às vezes, esse sonho não é possível nesse momento, você precisa ter o discernimento de poder saber até onde você pode ir nessa etapa da vida. E provavelmente até onde você pode ir é um degrau, né, para você atingir aquele objetivo. Então não se cobrar demais por isso, pelas coisas que você não consegue alcançar nesse momento, né, mas não deixar de lutar por aquilo, certo? Então o lutar por aquilo, mas dentro do possível, porque para cada pessoa é diferente. E não se comparar, porque a gente usa o exemplo das outras pessoas como inspiração, mas no momento de se comparar, você tem que se comparar com você mesmo. O quanto eu consegui evoluir daquele período até aqui. Então é diferente. Eu lembro de uma professora na época da faculdade, que ela fez no quadro uma linha, e aí ela colocou assim que o importante não é onde você chega, né, o objetivo final, mas tudo que você precisou, né, para chegar até ali, tudo que você caminhou, que você lutou para chegar até ali. Né? Então, porque 10 pessoas podem chegar no mesmo lugar, mas para cada uma essa caminhada foi diferente. Então, eu acho que é dessa forma. Então, o autoconhecimento é fundamental, você se conhecer. Isso, né, às vezes é às custas de muita terapia que você consegue, porque eu fiz muito isso na minha vida também, como eu te falei, é porque está dentro da minha profissão, então para mim terapia é a coisa mais normal que existe. Né? Então desde a época da faculdade, de tempos em tempos eu estou lá fazendo terapia, agora é o momento que eu estou fazendo terapia. Né? Então sempre nos agrega, nos ajuda a nos entender melhor. Como que as pessoas são vistas, né, perante a sociedade hoje, o que eu acharia importante a gente falar, dessa questão as pessoas, né, são vistas através de uma escala social, né, digamos. No topo da pirâmide está o homem, né, branco, hétero, cisgênero,
com boa condição financeira, né? Morando no centro urbano. Então esse é o topo da pirâmide. As outras ficam abaixo. Então a mulher também ainda entra naquela categoria de estar abaixo do homem. E quanto mais abaixo, né, dessa pirâmide você se encontra, mais você precisa lutar para se igualar, para conseguir alcançar os seus direitos. Quando nós pensamos numa mulher negra, transexual, pobre, morando numa favela, né? Onde que ela se encontra perante a sociedade, né? Nessa pirâmide. Então ela é a outra, né? Dos outros, né? Para conseguir alcançar topo vai ser muito difícil. Então eu acho que a gente vai conseguir um mundo melhor quando a gente conseguir ter um equilíbrio, né? E entender que todos são pessoas e que as pessoas têm direitos, as pessoas precisam buscar essa equidade, né? Que essa equidade é saber que todos têm direito, mas dentro desses direitos existem as diferenças que precisam ser olhadas, né? Que precisam ser priorizadas. E quando a sociedade conseguir alcançar esse patamar, o nosso mundo será melhor. Eu acho que até a gente não chegar, né, e atingir esse objetivo, sempre vai existir o sofrimento, sempre vai existir as lutas, né, dessas pessoas buscando o seu espaço.